Esses são jovens que alguns estamos aqui nesta noite. Os casados, as casadas, né? A sua preocupação é com a casa, seu marido, os filhos, né? Os filhos pequenos, os filhos grandes. A minha mãe diz que filho grande não é filho grande, não é filho criado, trabalho dobrado. Eu não sei se alguém já ouviu essa frase. As irmãs que tem filho, me ajuda aí, é assim? Né? Filho criado, trabalho dobrado. Minha mãe falava isso. Eu nunca entendia isso, mas minha mãe falava, filho criado, trabalho dobrado. Então cada um tem suas preocupações, suas correrias, seus pensamentos. As de mais idade, né? Que tem as irmãs aqui de mais idade, tem os seus netos para preocupar, né? Alguns estão na casa do Senhor, outros não. Outros estão perdidos pelo mundo. Eu falei que eu falo, irmão. Eu falo, irmão. Por isso que eu queria protestar mais cedo, mas eu vou correr aqui para vou entregar tudo que Jesus está mandando. Então a nossa vida é baseada em correrias. E muitas das vezes essas correrias nos acompanham para dentro da igreja. Nós ficamos aqui pensando nisso, naquilo outro. E a vida é corrida. Um já chegam aqui e já ficam preocupados que hora que vai acabar, porque eu preciso ir embora, que eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que correr atrás disso, correr atrás daquilo. E é normal. Totalmente normal. Não fica preocupado, não. Todo mundo é assim. A não ser que você ganhe tudo de mão beijada, né? Que você ganha lá o seu dinheiro, não precisa trabalhar, ou que a sua comida, o seu papai chega na sua mesa lá, você não tem preocupação com nada. Mas a vida de todo mundo é uma correria. Cada um pensando nos seus objetivos, cada um pensando nos seus propósitos. É cada um de um jeito, né? Meu irmão, é uma loucura, irmão. Tem dia que só Jesus na causa, eu sei disso. Mas os discípulos correram para o túmulo. Ao chegar no túmulo, alguns pontos aqui me chamaram a atenção, porque o que correu e chegou primeiro, ele não adentrou o sepulcro, ele parou e ficou observando. Simão Pedro, ele já tinha por ousadia, porque era um discípulo ousado, e eu posso provar isso para você, que Pedro foi aquele que, quando Jesus estava no barco, e aquela grande tempestade se levantou, ele foi o único discípulo que teve a audácia de colocar o pé para fora do barco e andar sobre as águas. Pedro era para frente, irmão. Pedro era, sabe, ele era ousado. Então Pedro chegou na porta do sepulcro e ele adentrou para dentro. E ele observou que no chão havia uns panos jogados. Mas Pedro também observou que à parte havia um pano muito cuidadosamente dobrado. Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia já estão entendendo onde eu estou chegando. E aquele pano dobrado, à parte, representava algo que só quem tinha intimidade com Jesus percebeu, ou percebia. Jesus, quando veio a essa terra, ele veio como um judeu. E o povo judeu tem alguns costumes ou tradições que atravessaram o tempo. E até hoje o povo judeu, eles são conhecidos por essas tradições que eram passadas de gerações em gerações, de família em família, costumes pessoais que eles tinham. E um dos costumes que esse povo judeu tinha, e provavelmente Jesus também teve, era que algumas coisas tinham uma simbologia muito grande. O próprio lenço ou pano, da forma que você entendeu, da forma que a sua prima te explicar para você, tinha alguns detalhes que representavam as atitudes,
Quando Pedro observa que à parte havia um pano dobrado, eu creio que Pedro lembrou de uma tradição que os judeus tinham. Um senhor judeu, quando ele tinha algum serviçal na casa dele, esse serviçal, quando ele arrumava a mesa do seu senhor para ali ter as refeições dele, esse serviçal ele colocava as toalhas e os panos nos devidos lugares. Preste bem atenção. Quando esse senhor e a sua família adentravam para ali naquela mesa se alimentar, eles tinham por costume, ao acabar de se alimentar, embrulhar o pano e deixar à parte. Mas quando esse senhor, por algum motivo, não terminasse a sua refeição, ele não deixava aquela toalha de qualquer forma, ele deixava ela dobrada, do jeito que ele encontrou. E o serviçal que estava ali a servir a mesa, ele observava que se a toalha não fosse mexida, ela estivesse intacta, dobrada, era um sinal que aquele senhor voltaria àquela mesa. E é aqui que eu quero chamar a atenção. Quando Pedro observa que à parte havia um lenço dobrado muito perfeitamente, ele entendeu que aquilo era um sinal que aquele que estava ali haveria de voltar. Talvez são detalhes que passam desapercebidos sobre nossa vida, mas sendo judeu, Jesus também observava essas tradições. E quando Pedro observou que haveria aquele lenço dobrado perfeitamente, ele entendeu que aquele que outrora estava morto haveria de voltar. Quem sabe você entra no culto, sai do culto, observa tantas coisas, olha tantas coisas, mas não guarda na sua mente que o teu Senhor prometeu um dia voltar e te levar para morar junto com Ele. Quem sabe você observa vários detalhes, né? Observa o som que às vezes não está muito bom, observa o pregador que erra aqui, erra ali, mas está em pé pela misericórdia de Deus. Observa, os seus olhos se preocupam com tantas coisas, mas o mais importante, você muitas das vezes não consegue guardar na sua mente, que o teu Senhor, Ele vai voltar nessa terra e vai levar um povo santo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Aleluias. Você pode entender isso? Deus santo, aleluias. Você pode entender Glória isso? a Deus, aleluia, Jesus. Pedro, ele entendeu que aquele lenço dobrado era um sinal de que aquela pessoa que estava ali, ela não foi embora, ela iria retornar. O outro discípulo, eu não sei se vocês repararam, eu pedi para vocês lerem, que havia dois correndo. O outro discípulo ficou do lado de fora. Mas ele, quando viu, ele também creu. Aí você me pergunta assim, irmão, como é difícil para mim crer? Por que é difícil para crer? Porque Jesus, irmão, Ele já deixou bem claro, a porta larga, ela te conduz ao inferno, e a porta estreita, ela te leva para o céu. Eu estava prestando atenção ontem, por esses dias, todos os dias dessa campanha, né? E
Eu não sei se foi o pastor, tem um que falou aqui e falou, irmão, o pecado, ele me constrange. Eu me sinto mal quando eu peco. Eu fico, sabe, eu estava prestando atenção e eu me encaixava no que ele estava falando. Irmãos, quando a gente quebra princípios com Deus, se a gente realmente crê nessa palavra, aquilo nos abate, aquilo nos deixa entristecido, porque nós cremos que o preço que Jesus pagou foi muito caro para salvar a minha e a tua alma. E quando falhamos, entendemos que nós não estamos falhando com o pastor da igreja, nós estamos falhando com o próprio Deus, nós estamos falhando com o próprio Jesus, nós estamos falhando com aquele que não foi embora, mas vai retornar para levar a minha e a tua alma. Irmãos, eu não sou bem pregador, sou mais um profeta, eu estou segurando aqui para não entregar aquilo que Deus está mandando. Irmão, tem coisa que não precisa você ficar te martelando, você precisa se tocar, você precisa, como é que fala? Tem uma brincadeira que fala aí fora aí, tomar um chá de simancol, não sei se você já ouviu. Se liga, tem atitude nossa, tem relacionamentos nossos que não agradam a Deus, tem condições nossas que não agradam ao nosso Senhor. Quando a Bíblia fala que o caminho é estreito, é porque é estreito. Não existe um caminho ordenado para o céu. A própria palavra lá da semeadura fala que tem espinhos, é dificultoso, e é dificultoso para todo mundo. É dificultoso para mim, é dificultoso para você. Eu costumo, irmão, eu vou falar, Jesus, misericórdia. Irmãos, existe classes de pessoas dentro da igreja. Existem pessoas solteiras, que é o meu caso. Existem pessoas casadas, que é o caso de alguns aqui. E existem pessoas que renunciam a si mesmo e carregam a sua cruz por causa do Evangelho. E se eu não sou casado, se eu não sou solteiro, eu estou carregando a minha cruz para agradar o meu Senhor. E quando eu carrego a minha cruz, irmãos, não é fácil não. Você pensa que é fácil andar solteiro por essas ruas, por este mundo? E quantas das vezes a pessoa só aponta? Eu já ouvi isso muito, irmão. Assim que eu me converti, eu estou me convertendo até hoje. Mas quando eu larguei o mundo de bagunça, porque eu já fui terrível, irmãos. Eu já fui mudando, essa é a verdade. E ter namorada para mim era como ter um prêmio. Uma só era pouco, eu queria ter várias. Eu já cheguei a namorar duas irmãs, né? Uma mais velha e uma mais nova, de tão terrível que eu era. E fora as outras que eu tinha. Mas quando Jesus me chamou, eu entendi que isso não agradava ao meu Senhor. Ou eu era casado, ou eu era solteiro. Aí, quando eu resolvi carregar minha cruz, aqueles que conheciam, agora ele é viadinho, ele não gosta mais de mulher. Ele agora ele não gosta. Vocês estão me entendendo como é que é? Porque eu resolvi renunciar para Cristo. Eu entendi que o meu Senhor, Ele colocou um caminho estreito para eu caminhar. E para mim agradar a Ele só tem uma forma. Se eu quiser ter a minha namorada, eu preciso me casar. E se eu não estou condições de casar, eu não posso ter uma namorada. Eu preciso carregar a minha cruz. Eu falei que ou você vai dar agora ou você vai me odiar, mas eu vou entregar o que Deus mandou. Porque o caminho é estreito, irmãos. Ou você pensa que
eu ando por esse mundo e sempre não aparece um aqui, outro não aparece. Mas o meu Jesus fala mais alto no meu coração. Eu quero a minha esposa. É minha esposa que eu quero. Eu não quero namorada. Eu não quero passar tempo. Eu quero a minha esposa. Aí você pode entender, meu irmão, mas onde você está falando com Jesus amado? O discípulo que vinha correndo atrás, ele parou perto do discípulo, ele viu e creu. Aí você pensa comigo, irmãos, naquele tempo nós não tínhamos, e eles não tinham isso aqui. Pensa como é difícil para aqueles homens olhar dentro daquele lugar e não ver nada. Se eles 3 dias atrás eles viram o homem morto na cruz, eles viram todo o